Os aluguéis dessas 9 casas ajudaram a pagar os estudos dos 7 filhos do Alberto. Olá, aqui é o Rafael Ianti e no áudio de hoje eu quero te contar melhor a história do Alberto e como que ele construiu um patrimônio de 9 casas que ele usa para locação e como que isso ajudou ele e ajudou também a família dele. Bom, então a história do Alberto, eu conheci ela no livro do Mauro Halfed, que se chama Seu Imóvel, Como Comprar Bem. E no livro o Mauro conta a história do Alberto, sendo que o Alberto, na época que foi escrito o livro, já fazem aí uns 8 ou 9 anos, nessa época o Alberto já tinha 91 anos. E ele é filho de imigrantes italianos e eles se estabeleceram lá em Curitiba. Bom, mas lá com os seus 19 anos, o Alberto conseguiu um trabalho na Rede Ferroviária Federal e ele era assentador de dormentes. E foi mais ou menos nessa época que ele casou com a Cantídia e com o passar do tempo eles tiveram 7 filhos. Mas em relação aos imóveis, o Alberto ele começou a comprar imóveis bem novo. E logo na primeira compra, ele já teve um tombo grande, ele já teve um grande erro dentro dos seus investimentos em imóveis. E por sinal, é bem normal que nós, como investidores iniciantes, tenhamos alguns tombos nos nossos investimentos. É bem provável que nós vamos cometer erros conforme a gente for investindo. E se você não quiser cometer nenhum erro, a minha sugestão é que você não faça nenhum tipo de investimento. Se você colocar o pé no campo de batalha, é bem provável que você vai cometer vários acertos, mas você vai também cometer vários erros. E a minha sugestão é que você olhe para trás e entenda os erros que você cometeu e possa adquirir experiência a partir desse erro. Mas o tombo, então, que o Alberto teve nesse primeiro investimento foi que ele comprou essa casa pagando prestações durante 4 anos. Então, aparentemente, ele fez um financiamento diretamente com o proprietário do imóvel. Então, o proprietário aceitou ir recebendo o pagamento do imóvel em parcelas durante 4 anos. Só que eles fizeram um contrato de boca, ou seja, eles não firmaram nenhum contrato escrito e assinado. O que aconteceu foi que no final desses 4 anos, o proprietário ele não regularizou a papelada. Então o Alberto, quando acabou os 4 anos de pagamento, ele foi lá pedir para fazer a regularização das escrituras e realmente passar o imóvel para o nome dele. O antigo proprietário, ou na verdade o atual proprietário, porque o vendedor ainda era o proprietário do imóvel, ele falou que não. Ele falou que se o Mauro ainda quisesse comprar o imóvel, se o Alberto ainda quisesse comprar o imóvel, ele teria que pagar por mais 1 ano as prestações. Então ele teria que pagar aproximadamente 25% a mais do que eles tinham acordado. E aí, para o Alberto, isso foi uma grande lição, foi um grande aprendizado, porque depois disso, ele nunca mais aceitou fazer um negócio sem ter toda a documentação em dia e sem ter toda a transferência do imóvel para o nome dele no ato da compra e não posteriormente. Então, no caso, o Alberto ele teve que continuar pagando por mais 1 ano, ele continuou pagando
Na verdade, antes dele continuar pagando por mais um ano, ele exigiu que a documentação tivesse em dia. Ele exigiu a escritura e exigiu toda essa documentação de transferência do imóvel para o nome dele. E aí ele pagou mais aquela quantidade de um ano e depois encerrou esse negócio e nunca mais fez um negócio de boca. Ele sempre fez um bom contrato, sempre teve aí esse cuidado com a documentação depois desse primeiro investimento, depois desse tombo. Bom, mas então, com o passar do tempo, o Alberto ele continuou comprando casas para investir e para deixar para locação. E aí, nessa época que o livro foi escrito, o Alberto já tinha um patrimônio de 9 casas. 9 casas, sendo que ele preferia comprar essas casas em bairros operários e para comprar cada uma dessas casas ele tinha que economizar do emprego. Então, como que ele fez para conseguir comprar essas 9 casas? Ele trabalhava lá na Rede Ferroviária Federal e ele ganhava um salário. E aí ele economizava uma parte desse salário e com essas economias, que eram muito suadas, que ele teve que fazer alguns sacrifícios, com essas economias ele ia comprando uma casinha aqui, uma casinha lá e quando fosse necessário, ele ainda fazia uma reforma nessa casinha para poder agregar um pouco mais de valor e conseguir uma rentabilidade um pouco maior. O mais importante que eu tenho para dizer nessa história do Alberto é que os aluguéis que ele recebia dessas 9 casinhas eram extremamente importantes. Eles eram muito importantes porque esses aluguéis pagavam os estudos dos 7 filhos do Alberto. Então, conforme os filhos foram crescendo e o Alberto foi crescendo também o patrimônio imobiliário que ele tinha, esses aluguéis, teve uma hora que esses aluguéis ajudavam ele a pagar os estudos do filho, ajudavam ele a manter uma casa de praia, para ele poder levar a família inteira para passar um veraneio na praia, ou para passar um carnaval na praia. E ele também tinha um lema. O lema do Alberto era: devagar se vai longe. E esse é um lema que eu concordo, eu acho bem interessante, porque eu acredito que dentro do mercado imobiliário a persistência ela é muito importante. E aqui esse lema do devagar se vai ao longe mantém em mente que esse é um negócio de longo prazo. Eu tenho certeza que o Alberto não construiu esse patrimônio em apenas 2 anos, em apenas 4 anos. Eu acho que ele levou 20, 30 anos para a construção desse patrimônio. Mas independente do tempo que ele tenha levado, a verdade é que esse patrimônio de 9 casas que ele mantém alugada, esse patrimônio ele rende aí uma excelente aposentadoria para o Alberto. Esse patrimônio ajuda a ter uma renda extra para poder pagar os estudos dos 7 filhos. Ela ajuda a manter uma casa de praia para o Alberto. Então, esses são alguns benefícios que os investimentos imobiliários têm. Talvez você não queira ter uma casa de praia. Talvez você queira viajar mais com a sua família. Ou talvez você queira simplesmente poder antecipar a sua aposentadoria. E ao invés de se aposentar com 65 anos, você queira se aposentar com 45 anos. E se você tem hoje 25 anos, você teria aí 20 anos entre os 25 até os 45 para a construção de um patrimônio que pode te gerar uma renda passiva,
pode gerar aí uma liberdade financeira. Mas, na minha opinião, o que eu acho mais legal em relação a construir um patrimônio imobiliário é que nós podemos ter essa liberdade financeira para ter um estilo de vida que a gente realmente gosta. E o que eu acho mais interessante em relação a isso é poder, de fato, trabalhar naquilo que a gente realmente gosta. Porque, na minha opinião, quem está com 35 anos, 45 anos e já alcançou liberdade financeira, na minha opinião, ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando porque nós todos temos uma necessidade de impacto ou de satisfação pessoal. Mas aí, nós não trabalhamos em algo porque nós somos obrigados a trabalhar. Na verdade, uma vez que você alcança liberdade financeira, você pode muito bem escolher com precisão aquilo que você quer trabalhar, porque aí, na minha opinião, você consegue ter aí um impacto na sociedade muito maior, também pelo fato de amar o que você faz. Bom, pessoal, mas é isso então. Essa daqui foi a história do Alberto. Eu achei ela muito interessante porque é a história de uma pessoa simples que começou como diversos outros investidores. Ele não tem nada de especial. Ele tem aqui uma estratégia bem simples, que é guardar capital, que é comprar uma casinha e deixar ela alugando. No máximo fazer uma reforma, se for preciso. E esse aluguel e o trabalho dele, ele pode juntar mais dinheiro para comprar a próxima casinha. E aí vem o lema do devagar se vai ao longe. Você não precisa comprar 10 casinhas em 5 anos. Você pode comprar 10 casinhas ao longo de 20 anos. Então, é isso que eu queria te passar. Eu acredito muito que construir um patrimônio imobiliário de 5, 10, 20 casinhas pode ser sim algo transformador para a sua vida. Isso eu busco para a minha vida também. Eu tenho o sonho de ter sim um patrimônio imobiliário e viver da renda desse patrimônio. E eu também estou trabalhando para alcançar esse sonho. E eu convido você a alcançar ele também. Bom, mas agora eu quero te fazer um convite. Lá no final de março, na última semana de março, eu estou pensando em desenvolver um treinamento que vai ser online e vai ser gratuito. E nesse treinamento eu vou te contar como é possível lucrar investindo em imóveis. E aí eu vou fazer 3 vídeos te contando como que isso é possível. Então, se você tiver interesse em aprender quais são as estratégias que investidores comuns vêm usando para fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário, se inscreve clicando no link da descrição desse vídeo, porque aí você vai ter, eu vou te mandar por e-mail alguns e-mails lembrando desse treinamento e você vai poder participar dele e aprender esse conhecimento incrível que eu estou trazendo nesse treinamento. Mas é isso então, eu agradeço muito a sua atenção. Eu queria saber se você tem gostado desse tipo de vídeo onde eu gravo apenas o meu áudio. Eu sempre fico me perguntando como que é a melhor forma que as pessoas têm para aprender. E eu acredito que através de áudios é uma excelente forma de se fazer isso, porque uma vez que você ouve, você não precisa assistir ao mesmo tempo, você pode fechar os olhos e ir imaginando o que eu estou contando. Eu acredito que às vezes você consegue se concentrar mais naquilo que você está aprendendo, uma vez que você ouve o conteúdo e não assiste.
E também eu gosto muito do áudio porque você pode colocar ele no seu celular e ir ouvindo no ônibus, e ouvindo enquanto você faz uma caminhada, ou no carro mesmo, enquanto você dirige. Então eu acredito que nós conseguimos usar um tempo que a gente não usaria para... A gente não estaria fazendo nada de aprendizado extra, e a gente pode economizar um pouco do nosso tempo e ainda aprender bastante. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse tipo de vídeo, onde eu simplesmente gravo o meu áudio e aí você não vai ter a minha imagem, você vai ter apenas o áudio. É como se fosse um podcast. Quero saber a sua opinião. Você gosta ou você não gosta? Se você gosta, diz nos comentários. Sim, Rafael, eu gosto. Se você não gosta, diz nos comentários. Não, Rafael, não gosto. Mas é isso. Fica o meu convite para o treinamento online que vai acontecer na última semana de março. Clica no link da descrição para fazer a sua inscrição. Me diz se você gosta ou se você não gosta de conteúdos em áudio. E se você gostou do vídeo, se você gostou do áudio, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, me dizendo se você gostou de conhecer a história do Alberto e como que ele conseguiu construir um patrimônio de 9 casas que ajudou ele a pagar os estudos dos 7 filhos, e também que ajudou ele a manter uma casa de praia para usufruir com esses 7 filhos. Mas é isso então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo áudio ou no próximo vídeo. Até mais!